Beleza. Tá bom, manda bala. Quem que tá aqui? Vamos ver quem que tá. Quem que eu consigo enxergar? Pessoal, só pedir, quem tiver câmera e tiver o microfone, deixa aberto, né, para participar. Como eu vou estar aplicando os passes, eu não vou estar presente no diálogo, mas para o finalzinho eu entro. Tá? Beleza, João. Tá bom. Então, tá bom. Bom bate-papo para vocês aí. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá então. Vamos fazer uma conexão aí, uma limpeza interna, deixando que uma luz rosa penetre pelo topo da nossa cabeça, a luz do amor, fazendo uma limpeza em todas as nossas células, restaurando, regenerando todo o nosso sistema interno, todos os nossos sistemas orgânicos internos, recompondo a nossa energia, deixando todas as nossas preocupações de lado, para que essa luz rosa possa fazer o seu trabalho de regeneração e de limpeza interna. Que a gente possa estar aberto para receber todas as bênçãos dos nossos mestres, nossos guias, presentes, para podermos dar início à nossa reunião de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bom, olá pessoal, estou vendo aqui todo mundo, se alguém mais puder ligar o vídeo. Não que eu não goste de Maria Aparecida, a Maria Aparecida já está ótima. Né, Aparecida? A gente conversa, tá tudo certo. Se mais alguém puder ligar o vídeo, que é legal a gente se ver e poder fazer uma interação um pouquinho maior, né? Tá bom? Bom, hoje vamos falar um pouquinho, a proposta sobre a autonomia. Então, a autonomia emocional. Aí eu queria que vocês dissessem para mim um pouco, né? Sobre a autonomia emocional. Quem acha, qual a ideia que vocês têm sobre a autonomia emocional? Quem se sente autônomo nessa área, que realmente consegue dar conta das próprias emoções? O seu áudio está desligado, Silvana. Isso. Difícil. Difícil? Por quê? É muito difícil você ter controle das suas emoções. É uma coisa difícil. Emoção é uma coisa muito forte. Quando você tem uma tristeza muito grande, é difícil você não externar. Da mesma forma, quando você tem uma grande alegria. Então, eu acho que assim, é difícil, pelo menos para mim, né? Mas eu acho que é difícil para os seres humanos em geral controlar a emoção. É uma coisa muito difícil. Sim, não é fácil, não. E aí, o que mais? Dá sua opinião aí, Maria Aparecida. Eu acho, eu acho que a autonomia emocional depende muito de treino, né? A gente vai tentando, e uma hora a gente não consegue, outra hora a gente consegue. Eu acho que é assim que eu consigo levar aí as minhas emoções. A gente sabe que
que a emoção é um dos fatores das doenças, né? Então, a gente tem que se exercitar para esse controle. E é nessa linha que eu, né, tento aí me controlar sempre, através da respiração, vou me controlando, vou me questionando, vou me cobrando, né? E assim eu vou exercitando para conseguir ter autonomia, mas total eu acho que é um pouco impossível. Aqui para o ser humano aí, né? Nesses dias de hoje, dessa confusão toda que tem por aí, eu acho que é um pouco difícil, porque por mais que a gente se controle, a emoção vem direto a cada momento, até através das coisas que a gente assiste, dos vídeos, né? Você estava falando que tem bastante vídeo, bastante palestra. E mesmo sendo uma palestra de aprendizado, não tem como não se emocionar. Uma música, uma orquestra bem tocada, né? Também dá emoção. Então, é como a Silvana estava falando, tem emoções boas e más. E para controlar tudo é difícil, mas precisa de treinar, precisa de muito treino. Eu consigo, mas não é sempre, não. Às vezes eu tenho que me puxar, sabe? Puxar a orelha, falar, Cidinha, presta atenção, a emoção aí, tá pegando, né? E eu acho que sim mesmo, é aí que a gente está vigiando, né? Vigiando as nossas emoções. Exato. É um treino, né? É um aprendizado diário, onde quanto mais a gente se conhecer, aí entra o bendito do autoconhecimento e a reforma íntima. Porque a reforma íntima, ela é necessária a vida toda. Enquanto a gente está aqui, a gente tem emoção, a gente vai estar precisando entender cada dia que passa um pouquinho mais, aprender e apreender, né? Como eu digo sempre, aprender não é tão difícil, você pegar um conhecimento não é tão difícil. Agora, apreender, ou seja, botar para dentro aquele conhecimento que você ouviu, ou leu, ou estudou, enfim, aí é que são os 500, né? Aí é que começa a ficar mais complicado, porque a gente vive, nós não somos seres isolados, né? Então é bem interessante quando você começa a prestar atenção em você, como você disse, na sua respiração, tudo isso você começa a ter um controle das suas emoções. Então, a respiração, para mim, é um dos pontos melhores e mais fantásticos que existem para a gente poder controlar a nossa emoção. Porque é o estar presente. É aquela história lá que eu falo sempre do mindfulness, atenção plena. Você estando presente, você respirando, você se obriga, respirando não, a respiração é automática. Mas quando você para respirar consciente, você automaticamente precisa se fixar no aqui e agora. Se fixando no aqui e agora, você pode prestar atenção de onde está vindo aquela emoção que está brotando dentro de você. Porque a coisa impacta, nos impacta, e automaticamente aquele impacto, pá, nós começamos a pensar. E aí, esse pensamento que eu acho muito legal a gente conseguir ser autônomo do pensamento. Ter autonomia no ato de pensar. É o mais difícil. E Beth, é como você estava falando, enquanto a gente estiver aqui, eu ainda vou mais longe. Eu acho que mesmo depois de desencarnado, a gente vai estar sempre aprendendo, e independente da idade que a gente sempre tem coisa para aprender, sempre. A vida não vai acabar nunca. Então, as emoções também não vão acabar. Por isso que a gente tem que saber lidar com elas, né? Exatamente.
E quanto mais a gente tiver esse conhecimento das nossas próprias emoções, é aí que a coisa começa a acontecer neste sentido da autonomia das nossas emoções. Porque a gente é criado, nós vivemos num meio social. Primeiro, no meio, a gente nasce dentro daquela família, a gente nasce dentro de um país, dentro de uma cultura, tudo aquilo vai forjando a nossa emoção e o nosso mental. Então, tem muita dependência de tudo isso, da cultura, daquilo que você aprendeu, dos nossos pais, dos nossos avós, e assim vai. Eu me lembro, e eu também acho que já falei isso para vocês, quando eu fiz psicopedagogia, eu aprendi que a gente é uma somatória das 5 últimas gerações. Me fez pensar muito, porque se você pensar, tá, você é uma soma dessas últimas 5 gerações. Quem sou eu? O que eu penso? O que eu sinto? Porque a gente vai que vai no automático, vai no piloto automático. Então, quem você é, na verdade, aí você precisa realmente parar, querer entrar por essa vereda da reforma íntima, que é o autoconhecimento, certo? Então, para que a gente possa começar a fazer algumas perguntas para a gente mesmo. Por que eu tenho este hábito de... Tá, eu adquiri esse hábito quando foi? Esse hábito faz bem para mim? Não, ele não faz. Então, como é que a gente vai fazer com que esse hábito desapareça? Ou nós vamos trocar um hábito pelo outro? É a mesma coisa quando criança. Então, tem um monte de coisa que a gente não sabe, que a gente acaba sentindo, porque a gente não sabe sentir diferente. Nós somos educados a sentir de uma forma. Dentro de casa, dentro da sociedade, na escola. Então, todas essas coisas vão fazendo parte e vão nos forjando. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vai se refinando, ou não, porque muitas pessoas também, uma grande parte de pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, que não tem esse pensamento de melhorar as próprias emoções, ou de saber até qual o impacto que eu causo nas pessoas ao falar, ao julgar, ao criticar. Uma crítica construtiva, ótimo, é maravilhoso. Aliás, hoje em dia, nós estamos nessa época. Então, hoje já não é mais aquela coisa, né, de você não pode falar nada porque o outro vai se magoar, tal. Até dentro das próprias empresas, hoje existe isso. De uma forma ou de outra, existe o tal do feedback dentro das empresas. Então, você precisa dar um feedback. Você vai lá com o seu gerente, dá um feedback. Você dá um feedback para o seu colega. E por aí afora. Mas, tá bom. E a gente aprendeu isso? Aprendeu a ouvir? Se tivermos a nossa mente mais aberta, sim, a gente vai aprendendo. Que é uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma vez a gente não gosta, depois a gente vai aprendendo a lidar. Então, hoje o mundo mudou totalmente. E eu fico muito feliz com isso. Porque hoje eu vejo que a questão do mimimi tem que acabar. Você não pode ser vitimista mais. Você não pode... Não é que você não pode, né? A gente pode tudo, lógico. Mas você não vai conseguir se virar dentro dessa nova sociedade que está se formando. Com tantos senões. Ou eu não quero isso, eu não quero aquilo, ou eu não quero aprender, ou eu não quero ser criticada, ou eu não quero dar o feedback. Não, hoje todo mundo faz tudo. Quem está mais fora do mercado não tem tanto isso, mas mesmo dentro da família, porque os novos estão chegando, as crianças, os adolescentes, existem em todas as famílias. Então, esse pessoal novo, ele já vem com essa intenção de ter um feedback e de dar um feedback. Então, você dá o feedback para o outro, beleza, né? É fácil. Maravilha. Agora, e de você receber um feedback do outro? Nós temos ali, né? Nós conseguimos. É aí
que a gente tem que se ver e se rever. E está se revendo o tempo todo. Qual o impacto? Se aquilo, um exemplo, acho que fácil disso, né? Aquilo que sempre roda e pá, a gente cai na mesma coisa. Ou no relacionamento, ou no emprego, ou numa amizade, seja lá onde for. Então, a roda gira, né? Passa aí 1 mês, 2, 3, 1 ano, opa, a gente cai de novo naquela mesma coisa. Até o dia que a gente para e pensa, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, que eu atraio esse comportamento, ou esse emprego, ou seja lá o que for. Aí a gente começa a ter a bendita da autonomia emocional. Porque você começa a se ver, a perceber que eu sou o responsável sobre aquilo que acontece comigo, né? Aí é Beth. questão kármica, né? Fala, Cida. E aí também que vai começar a acontecer a reforma íntima. Sim. A partir dessa autonomia aí, desse controle emocional, a gente vai vendo a necessidade de melhorar aqui ou ali, porque também, Beth, que a gente tem consciência que a gente faz parte de sistemas, né? É sistema familiar, sistema do trabalho. Então, tem diversas formas também da gente se colocar, né? Se colocar, a gente receber também. E a escolha é sempre de cada um, né? Receber e saber lidar. Por isso que é necessário a gente ter essa autonomia emocional através de respiração, de meditação, de reflexão, né? No que eu posso, eu errei ou eu estou certa no meu pensamento? No que eu posso mudar? Porque às vezes a pessoa também é tão sensível que a outra não precisa falar nada, ela já sente. Aí ela tem que se fazer esse questionamento. Esse questionamento de que como que ela pode mudar, o que ela pode fazer. E o mais importante nisso tudo é a gente estar sempre se preocupando aí com o nosso emocional, por saber que ele pode nos adoecer. Então, se é para adoecer, então é melhor tomar uma atitude. Exatamente. E essa reflexão, como você disse, para mim, é um dos pontos bastante importantes no nosso dia a dia. O que eu costumo fazer que para mim funciona, eu consigo fazer e dá certo. Eu consigo fazer uma reflexão todas as noites, antes de dormir. Então eu vejo aquilo que rolou, o que aconteceu no meu dia, como eu respondi, como me responderam, como eu recebi aquilo. Então, é uma prática, que eu já tenho isso durante muitos anos. Então, fazer essa reflexão todas as noites, para a gente, é um bom começo. Para que a gente consiga iniciar a fazer a mudança interna. Hoje, já com essa prática de muitos anos, então eu já consigo ter a noção na hora do impacto que aquilo me causa. Quando alguém fala alguma coisa, ou eu ouço alguma coisa, aquilo que me impactou, eu consigo ter essa percepção já. Não é instantânea, mas é mais ou menos instantânea. Mas é muito trabalho. É muito trabalho. Porque antigamente eu adoecia e depois, como eu sou ligada e faço esse trabalho de emoção versus saúde, então eu ia fazer a reflexão e ia ver lá, mas eu adoeci disso, tá doendo o meu tornozelo. O que aconteceu? Né? Então o tornozelo está ligado a mudanças. Tá, que tipo de mudança que eu parei ali e não consigo fazer? Que medo que eu tenho? Então, a gente tem que aprender a lidar com os medos. Sempre está por baixo um medinho, né?
O medo sempre está por baixo aí das nossas emoções. Então, eu comecei a me entender dessa forma, mas eu não sabia qual era o sentimento, eu não tinha noção daquilo que eu havia sentido que tinha caído no meu corpo naquele tipo de dor ou de qualquer coisa. Até que com o estudo, nesses últimos 30 anos, aí, mais ou menos, aí hoje já é mais ou menos automático. E principalmente depois que eu aprendi essa questão da atenção plena, da meditação e da atenção plena, que você precisa prestar atenção no que você está sentindo naquele momento, para que não leve para amanhã, através de um mau humor, não leve para depois de amanhã, que você vai alfinetar alguém, para o outro dia que você vai dar uma má resposta para alguém, e no final das contas você vai ficar doente em alguma parte do seu corpo. E cada parte do nosso corpo está relacionada a uma emoção. Então, hoje eu já consigo de tanto estudar diariamente em cima disso, das minhas emoções, porque eu trabalho com isso. Então, o que aconteceu? Hoje, até que, sei lá, vamos pensar assim, talvez há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu comecei a ficar automático. Emoção, o que você está sentindo? E isso de fazer um trabalho comigo por meses, né? Um trabalho todos os dias, tirando o meu sentimento, prestando atenção, tirando a medida do meu sentimento 3 vezes por dia. Na parte da manhã, aí eu botava o meu celularzinho lá para dar um toquinho lá. Prestar atenção na emoção. Aí eu parava e pensava, o que eu estou sentindo agora? Eu estou bem, não estou bem? Estou triste, estou brava? O que está rolando? Tirava aquela emoção e escrevia no papelzinho lá. De tarde, a mesma coisa. Fazia esse check-in do mesmo jeito. Esse cheque das emoções aí. Fazia de novo. Tá, escrevia lá. À noite, eu fazia também. Isso eu fiz durante alguns meses, até que pegou no tranco. Ficou automático. Então, o que aconteceu? Eu saí do piloto automático das minhas emoções, que eu nem sabia que tipo de emoção. Lógico, quando você está com raiva, quando você está triste, quando acontecem coisas grandes, fatos, né, que não é uma coisa assim que não aconteceu nada. Não, sem esses fatos marcantes, é lógico que você sabe o que você está sentindo, tá? A questão não é essa, não é isso que nos adoece. Porque quando é um fato grande, você ganhou na loto, morreu alguém, você casou, você divorciou, enfim, ganhou emprego, saiu do emprego. Então, essas coisas, na hora você demonstra emoção. Alô? E na hora a emoção vai. Alô? Boa noite. Maria? Márcia? Oi? Como? Maria? Sim. Então, fazendo isso, essas emoções grandes, esses fatos que acontecem na vida da gente, todo mundo sabe ler a própria emoção, claro. O que a gente não aprendeu a entender são as nossas emoçõezinhas do nosso dia a dia. São coisinhas pequenas, que alguém falou alguma coisa, o irmão, a mãe, o pai, o tio, o marido, o chefe, sei lá eu, alguém que te impactou de alguma forma. Mas aquilo você não percebeu. Mas aquilo lá te tirou do sério. Não te deixou tão bem quanto você estava. Só que nós não temos noção daquilo porque é pequeno. Não é que a gente, sei lá, se a gente foi ensinado, né? A gente nasceu e vai que vai. Ninguém ensinou pra gente isso. Então, essas coisas grandes, elas são pública e notória. Então, beleza, a gente sabe lidar com isso. Mais ou menos, né? Não é lidar, né? Mas sabe lidar. De qualquer forma, a gente sabe o que a gente está sentindo. Se a gente está muito triste, se a gente está muito... A gente sabe. Agora, essas questões que alguém falou alguma coisa, aí você passou no corredor e escutou alguém falando alguma coisa de você.
Tudo isso, aí você vai o quê? Somatizando no seu corpo físico. Porque você não fez essa limpeza. Você não deu resposta. Você não falou nada, porque você não podia falar. Ninguém estava falando com você. Ou, às vezes, você não vai dar resposta mesmo. Alguém te fala alguma coisa que acha sobre você, você engole e fica quieto. Ou então, né, você já fala logo. Mas você pode estar num momento, num local que você não pode falar. Ou que você ouve alguém falando alguma coisa. Você não vai lá tirar satisfação. Então, aquilo somado a tantas outras coisinhas, elas vão fazendo com que dali um pouco você adoeça. E aí que é preciso você aprender a estar presente. Sabe aquela coisa que a gente guarda no caderninho? Tanto homens quanto mulheres. A gente guarda. Porque se não fosse assim, se a gente não guardasse, a gente iria brigar às 24 horas do dia com todo mundo. Porque ninguém faz o que você acha que deve fazer. Nem é para fazer, né? Claro. Mas vai contra aquilo que você acha o melhor. Filho faz isso, marido, mulher, pai, mãe. E as outras relações, né? Diga. É por isso que tem ação do perdão, né? A gente tem que enxergar certas coisas e não tem o que fazer, então tem que perdoar a si mesmo e a outra pessoa rapidinho, porque senão fica uma coisa em cima da outra. Pronto, é isso. E aí vai juntando essas coisas, porque nem todos sabemos e aprendemos. Não é que a gente é ruim, não, é que a gente não aprendeu a lidar com isso. Nós não crescemos aprendendo a lidar com isso, né? Então, o que acontece? A gente vai somatizando, somando uma resposta dali, uma coisinha de lá, alguém que falou para você do seu jantar ou do seu almoço que estava salgado demais ou salgado de menos. Coisas pequenas, que vai somando dentro da gente, vai somando, tem um dia que a gente explode. E aí a pessoa, o outro, né, ou a outra, seja lá quem for, não fez nada naquele momento. Falou nada. E a gente explode. Por quê? Porque estava guardado tudinho dentro da gente. E aí a diferença entre meninos e meninas. Meninas guardam mais. Meninos, eles têm uma capacidade um pouco maior de resolver aquilo naquele momento. Menino é tapa, acabou, morreu o assunto. Não, mentira. Porque a menina guarda o assunto para a eternidade inteira. Isso aí é verdade. A gente lembra da cor de tudo, daquele momento, do perfume. A gente lembra de tudo. E o parceiro fala, onde? Para ele já estava tudo certo. Então, esse é um ponto bastante interessante nas relações. Que dá muito pano para manga. Por quê? Porque para o menino a coisa tinha terminado lá atrás e para a menina ela levou para a posteridade e vai agir em cima daquilo. Então, isso é uma coisa interessante. Dentro de relacionamentos, quem é que começou? É ação? Eu brinco sempre, eu falo sempre para os casais assim, é ação ou é reação? Na maioria das vezes, eu vejo que é reação. Não é nem ação. A pessoa está falando daquele tom com você. Ela já está reagindo a algo que aconteceu na semana passada, no mês passado. E a pessoa que está ali naquele momento, nossa, mas por que você está falando assim comigo?
Porque para ela não tá acontecendo nada. Acontece ou não acontece? Muito. O outro nem lembra, né, Beth? O Oi? outro tá lembrando. É isso mesmo. Então, esse é um dos pontos bem, assim, eu vejo que se começássemos a perceber essa questão de quem começou, né? Eu estou agindo ou eu já estou reagindo? E a maioria das vezes, eu estou reagindo. E dá uma confusão danada. Mas, viu, Beth, também quando a gente começa a aprender a lidar com o emocional, a gente pode estar tirando isso de letra, né? E o outro esteja pensando, ele está reagindo, né? Ai, mãe, o que eu te fiz ontem, né? E não tem nada a ver, porque normalmente as pessoas estão acostumadas a levar tudo para o lado pessoal, né? E às vezes a pessoa nem está pensando em reagir nada e o outro está achando que está reagindo. Então, como tudo tem os dois lados da moeda, a gente tem que analisar. Sempre. Não é à toa que Jesus falou vigiar e orar, né? Sempre, porque tem os dois lados sempre. Aquilo que aquela pessoa está falando para você, que a gente leva tudo para o lado pessoal, a pessoa está falando porque ela está no momento dela, não tem nada a ver com você. Mas a gente leva para o lado pessoal. Eu nunca me esqueço, eu dei aula há muito tempo de inglês e eu também dava aula de português para estrangeiro. E eu tive uma alemã que ela veio para o Brasil e ela queria aula de português. Ela falava inglês, porque eu não falava alemão, lógico. Então, eu falava inglês com ela e estava dando aula de português. E um dia ela perguntou assim para mim, ela falou, Beth, é uma coisa tão esquisita aqui no Brasil que as pessoas, o chefe, ela trabalhava no escritório, né? Então, ela dizia assim, que o chefe mandava a secretária, ou seja lá quem fosse lá, refazer uma carta. Nossa, a secretária saía de lá magoadíssima de ter que refazer aquela carta, porque o chefe não tinha gostado, enfim, chorava. Blá, blá, blá. E ela daí comparando com a Alemanha, que o chefe dava essa mesma ordem, a pessoa ia lá, refazia a carta e trazia de novo. Estava tudo certo. Ninguém tomava nada pessoalmente. E aqui no Brasil, as pessoas eram, nesse tempo, isso já faz acho que uns 15 anos mais ou menos, ou 20, sei lá. Então, as pessoas ainda eram, hoje tem, mas é menos, né? Então, hoje você dá o feedback, a pessoa até engole seco e recebe o feedback. Mas antigamente não, antigamente todo mundo chorava. Então, como é interessante, como nós estamos ainda trilhando essa questão do autoconhecimento, sabendo que você ter essas emoções, ou você demonstrar essas emoções, significa que você tem autonomia das suas emoções, e não ao contrário. Você esconder as emoções ou fazer de conta que está tudo bem, não, está tudo errado. Então, hoje, eu acho muito legal a nossa época atual, porque todos nós estamos tendo a possibilidade de nos colocarmos perante as nossas próprias emoções. Coisa que antigamente não tinha, porque todo mundo levava só para o lado pessoal, se acabava amizade, casamento, enfim, brigas homéricas, de família. Não estou dizendo que hoje não tenha, mas já melhorou muito. Já melhorou muito. Na empresa, você tem um tipo de comportamento, fora da empresa é outro. Gente, é o mesmo, você é a mesma pessoa, não existe mais isso. E antigamente se dizia, né? Em casa é uma coisa, com a família é uma coisa, no trabalho é outro, com não sei quem é outro. Gente, espera lá, quantas facetas a gente quer ter, né? Que a gente tinha, ou era obrigada a ter. Hoje é uma coisa só, você tem que ser quem você é. Graças a Deus. Então, assim, agora, né, já
tenho idade, já tive vários relacionamentos, mas se voltasse atrás, eu penso assim, muitos relacionamentos começam e, de repente, terminam depois de um tempo, porque no começo você é falsa, você não é verdadeira. Você quer mostrar para o outro que você é uma flor de lis, que você é um doce de pessoa, entendeu? Então, você é gentil, você é toda educadinha, toda boa de dar-lhe a pouco, quando vai morar lá do mesmo teto, você mostra quem realmente você é, porque aí não dá para você fingir, né, debaixo do mesmo teto 24 horas. Uma hora aparece o seu eu real. E quando aparece seu eu real, o outro diz assim, não, mas não é isso que eu conheci. Não é isso que eu conheci. Né? Então, o difícil hoje, eu tenho netas, né, bisneto, eu falo muito para minhas netas, quando começa um relacionamento, seja verdadeira. Seja verdadeira, se mostre como você é. Não se faça uma pessoa encantadora se você não é assim. Mostre a sua verdadeira face. Que é para que esse relacionamento dê certo. Por quê? A pessoa realmente vai ter conhecido quem você é. Agora, se você finge ser quem você não é, é normal que a pessoa depois não te queira mais. Entendeu? Então, é isso que é o difícil. A gente, no início de uma relação, tem muito isso. Eu acho que hoje em dia, acho que muito também. Tinha no nosso tempo, né, tempos atrás, e hoje eu vejo que ainda tem bastante. A pessoa mostra que é uma coisa, depois aparece a verdadeira face. Exato. É difícil Por quê? também. Mas isso aí que tá, nós não fomos criados para, né? Então eu falo sempre isso. A gente não aprendeu da forma correta, infelizmente. Beleza. Mas chegamos até aqui, quem tem 30, 40, 50, 60, 70, vamos aprender. Nunca é tarde para aprender nada, certo? Eu sou uma que adora aprender todo dia e aprendo todo dia com todo mundo. Então, a gente daí tem um outro lado também que a gente precisa pensar. Tá bom, eu estou me relacionando dessa forma com qualquer pessoa. A forma como a gente é, certo? Agora, aquilo que eu estava falando lá no começo. A gente é o resumo de 5 gerações. Quem eu sou verdadeiramente. Porque você age, reage em conformidade com a sociedade para não sair fora daquele padrão ou para ser aceito por aquele padrão. Sim. E é tão interessante que se a gente mostrar, daí tem várias dinâmicas, né? Eu vou mostrar um videozinho para vocês já, que é bem interessante sobre essa conformidade social. Mas existem outras e tantas outras técnicas que se falam hoje em dia e que há 20, 30 anos ninguém falava sobre isso, mas que na verdade é assim, você rotula as pessoas. Então, se você vê lá uma pessoa que bem ajeitadinha, arrumadinha, toda bonitinha, menininha, aí você vai, se você perguntar a profissão dela, talvez nem seja aquela profissão da pessoa, mas a gente julga que seja. Os nossos olhos estão acostumados a rotular as pessoas. E aí, beleza, se a gente faz isso com todo mundo faz isso com a gente também. Exato. É isso que é o interessante. Então, é uma faca de 2 gumes ali. Você faz com todos e todos fazem com você. Tá bom, então como é que a gente vai melhorar essa relação? Melhorando a gente mesmo. Então, é um exercício que a gente precisa fazer diário, daquela coisa lá que eu falei, do sentimento, de você estar checando o seu sentimento, para você começar a se entender e saber o porquê das suas reações. Por que você reage assim, assado, cozido ou passado? Por que você sempre tem a mesma reação? O que o leva a ter essa mesma reação? E é tão legal, gente, mas tão legal, porque às vezes você vai prestar atenção e é uma coisa que não é seu. É uma reação que você tem, automática, que você trouxe da sua mãe. Você trouxe do seu pai, da sua avó, da sua tia. Não é seu. Aquela coisa, né? A gente é igual a mãe, né? As meninas, muito, né? A gente parece muito com as mães, os meninos com os pais, pelo
padrão físico. Então, a gente traz isso e, de repente, você está agindo igual uma coisa que você recriminava na sua mãe ou no seu pai. Então, aquele momento que você vai agir daquela forma, prestar atenção e pensar. Faz uma reflexão à noite, né? Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Fazer uma reflexão e falar, tá, eu dei aquela resposta naquele momento, eu reagi daquela forma naquele local. Tá, que tipo de reação? Aquela reação é minha? Eu sou aquilo daquele jeito? Ou eu aprendi a ser daquele jeito? Ou você está fazendo igual sua mãe. Coisa que quando a gente tinha 15 anos de idade, a gente achava um absurdo. Mamãe agir daquela forma. Ou papai agir daquela forma. Quando você tem lá seus 30, 40, vai indo, aí você vai... É igualzinho. Tá, beleza, mas para e pensa, reflete. Eu sou isso? Ou não? Se for, beleza, muda. Se preciso for, se tiver bem, se tiver legal, tá tudo certo. Agora, se é uma coisa que, não, você já não gostava nos seus pais e você tá agindo da mesma forma, então você é você ou você é um reflexo dos seus pais? Abrindo um pouco mais, você é você ou você é um reflexo da sociedade e de uma cultura? É muito legal essa reflexão. É muito legal. Porque você vê, o nosso olho vê e julga. E não é certo, às vezes. Aquilo que você vê, você julga, tá errado. E o pior disso não é só o julgar, que se fosse só o julgamento e não acontecesse nada, tá tudo certo. O problema é que você olha, você vê, você julga e você fica doente. Ou seja, tudo volta para você. Tudo volta para a gente. Então a gente precisa urgentemente sair do bendito do piloto automático. Para a gente saber quem a gente é. Ou quem a gente quer ser. Cada um de nós aqui tem uma certa visão de uma outra pessoa. Dinâmicas são bastante interessantes, dinâmicas em grupo, dinâmicas em família. São muito interessantes. Você fazer essa proposta. Mas é aquela coisa, né? Você precisa fazer a proposta e tem que ter alguém que é mais mediador, né? Senão vai sair uma bagunça danada, né? Para que todos possam falar como eu vejo você e como eu mesma me vejo. É um exercício muito legal, muito legal. Porque o meio campo ali, como o outro te vê, ele vai falar um monte de coisa de você. E como você se vê, você vai falar um monte de coisa de você. Não é nem uma coisa, nem a outra. É o meio do caminho. É bem legal, é muito legal. É uma dinâmica bem legal para a gente fazer em família isso. Alguém que seja mais mediador, né? Para poder fazer esse tipo de dinâmica, senão não vai dar certo. Você falou agora, e agora nesse exato momento eu comecei a fazer aqui uma reflexão, assim. Eu falei assim, de um relacionamento mais homem-mulher, né? Que a gente se mostra de uma forma diferente. Mas analisando bem, a gente tem essa atitude na vida, no cotidiano, de se mostrar uma pessoa diferente para cada ocasião, né? Então, para um que você chega e você gosta dele, você se mostra bem meiga. O outro que você já não gosta muito, você já se mostra agressiva. A gente vai mudando assim, né? É como se a gente estivesse num palco, né? A gente vai sendo um pouco ator a cada minuto do dia. E uma coisa que eu gostaria muito era de ser que nem a minha mãe, que minha mãe era calma, ponderada, ela era suave.
E dei muita risada outro dia com o meu filho, que a minha irmã é assim, minha irmã é calma, moderada. Meu filho falou, mas você tem certeza que você não foi encontrada numa lata de lixo por aí, não? Porque você não tem nada a ver com o que eu ouço falar da minha avó e com o que eu vejo na minha tia. Você é completamente diferente. E aí eu dei risada e eu vejo assim que eu gostaria muito, né, de ser parecida com a minha mãe, com a minha irmã, mas infelizmente eu acho que eu sou um pouco mais assim, não sei, né? Eu me vejo um pouco assim autêntica demais, mais do que eu deveria. Eu não consigo assim ser muito diferente do que eu sou no normal. E de repente demonstro muito assim aquilo que eu estou sentindo no momento e não consigo disfarçar muito. E é uma coisa engraçada, né? Porque você começa a pensar mesmo, com quem será que eu me pareço, né? E aí você me fez refletir que, de fato, eu me pareço muito mais com a minha avó, mãe da minha mãe, do que realmente com a minha mãe, porque ela era assim, mais ou menos parecida comigo, né? Acho que até, eu não sei qual das duas é pior, né? E ela também era muito autêntica, muito verdadeira e ela não se preocupava muito com as coisas que ela falava, ela ia falando aquilo que ela pensava. E, de fato, a gente vai mesmo buscando coisas de outras, né? De outras pessoas, da avó, da bisavó, você vem meio que trazendo essas heranças, né? Acho que é bem importante. Sim, a gente traz. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa mudar. Porque daí você lembra como era a sua avó e você lembra de coisas que você não gostava na sua avó e de repente você faz a mesma coisa. Então, pensa e começa a mudar. É aí que se dá a bendita da reforma íntima. Sim. Custo-benefício. Eu brinco sempre com isso. Custo-benefício. Para dar certo. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano. Gente, para. Vamos pensar como eu me posiciono perante essas pessoas. O que eu faço? Como eu ajo ou eu reajo perante essas pessoas? Sabe aquela coisa? Você assim, você já espera. A pessoa não precisa nem falar. Você já sabe o que ela vai falar. E às vezes a pessoa não vai falar. Mas você tem certeza que você nem escutou o que ela falou. Você ficou, na verdade, com aquilo que você ouviu, que você achou que ela disse, mas ela não disse. Gente, isso dá uma confusão tremenda na comunicação do ser humano. É um dos pontos que dá muita confusão. E a gente não sabe que dá confusão. Por quê? Porque a gente age no piloto automático. Sim. Então, daí a gente tem que parar para refletir. E é bem legal isso. Parar para refletir. Sair do piloto automático. Quanto mais a gente tiver consciência de sair do bendito do piloto automático, mais a gente vai se tornar a gente mesmo. Eu estava ouvindo uns barulhos estranhos. Sabe aquela coisa? Presta atenção, a gente presta muita atenção. A gente é muito cobrada, né? Desde que a gente nasce, uns mais, outros menos. Eu tenho uma mãe que é descendente de alemães. Então, a minha mãe é brava. Né? Eu precisava de uma mãe brava. Como é que é? Eu precisava de uma mãe brava assim que nem a sua. E você precisava de uma dócil como a minha. Vamos trocar. E aí, eu presto atenção na minha reação, né? Na minha reação. E eu preciso estar em constante busca. Eu não posso parar um minuto. Por quê? Porque eu tive uma mãe cobradora muito forte lá atrás. Só que hoje ela nem é mais. Ela já está de boa. Eu continuo me cobrando. E olha, veja bem, eu não passei isso para os meus filhos. Porque como eu não gostei de ser cobrada exageradamente, porque eu nunca tive preguiça para nada, graças a Deus. Sempre acordei 7 horas da manhã, graças a Deus. Então, eu nunca cobrei meus filhos dessa forma.
Mas eu, há pouco tempo atrás, eu falei, gente, espera lá, minha mãe tá aqui não. Eu posso dormir até meio-dia se eu quiser. Ninguém vai me cobrar, ninguém vai brigar comigo. Olha só, que legal. Mas é coisa que a gente traz da infância e que você leva por vidas. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa responsável, assim, assado, cozido no meu passado. Mas minha mãe, por cargas d'água, por alguns motivos. E aí? E quem você é? Então a gente leva um tipo de comportamento sobre você mesma, né? Eu, no caso, sobre mim mesma. Não desagradei ninguém, não. Eu me desagradei. Porque eu sempre fui crítica. Não com os outros, hein? Eu sou empata. Então, com os outros, eu tô de boa. Se ela pegar no pé, a gente pega também, né? Mas eu tô mais de boa. Agora, comigo, nossa senhora, meu lado alemão, né? Então, daí eu parei, respirei e pensei, quem eu sou? Uai, se eu sou empata com todo mundo, me coloco no lugar de todo mundo, carrego todo mundo no colo, e eu? Onde fico nessa história? A minha mãe tem artrose, artrite, por causa disso. Eu não vou ter artrite nem artrose, não. É isso. Mas eu já parei de me cobrar, já faz muito tempo. Quando lá atrás, quando eu tinha 30 anos de idade, começou a doer meu joelhinho, eu falei, artrite, artrose. Falei, não, sai disso. E já mudei a minha emoção. Fala, Cida. Foi isso que aconteceu comigo também. Começou a doer meu joelho, eu falei, pera lá, alguma coisa está errada aqui. Mas eu li um livro do Dalai Lama, que ele é Alquimia Emocional, não sei se você conhece. Não. É, Alquimia Emocional. E ele fala muito, até porque ele repete bastante, que é para a gente gravar bem isso. Que o ser humano só é capaz de olhar para si e tomar cuidado com o lado emocional quando ele tiver plena consciência da situação. E ele que fala, inclusive no livro, sobre os sistemas que são montados. Todas as pessoas têm um sistema. Tem um sistema, uma forma de agir, que é um sistema. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. E, às vezes, sem perceber, a gente entra no sistema daquela pessoa. A gente começa a praticar o sistema dela, porque a gente não tem consciência. E aí também a gente está se afetando. Então, quando a gente começa a ter consciência do o que a pessoa está querendo com aquele sistema dela, né? Fica mais fácil para a gente lidar com para a gente ter essa autonomia, né? Ele Exato. fala que é a plena consciência. E como nossa consciência é uma partezinha, né, de Deus, né? É só a gente trabalhar isso mesmo. Porque assim como você teve a dorzinha no joelho, eu também tive. E aí, deu um insight, vamos ver o que está acontecendo. E acabou-se a dor do joelho e acaba outras dores assim também. Exatamente. Acaba tudo. Todas as nossas dores internas, elas têm... Como eu sou formada em medicina chinesa, então eu entendo que é todo um sistema. É um sistema único. Então, uma coisa leva a outra, que estraga a outra, que estraga a outra, que estraga a outra, né? Então, são todos os nossos órgãos. E aí, o que acaba acontecendo? Você, de uma emoção que você tem aquela emoção, você não cuida dela, vai detonar outra emoção, que vai detonar outra emoção, até um dia que vira crônico. E aí, dentro da medicina ocidental, o crônico não se trabalha, não se resolve. Dentro da medicina oriental, da medicina chinesa, tudo pode ser revertido, não existe nada crônico, não. Claro que precisa ter um baita de um trabalho pessoal interno, de reforma íntima, para você mudar e tirar aquela coisa de você, tirar aquele padrão.
Então, é interessante essa questão do sistema que você está falando, né? Cada um de nós tem um sistema. E aí, quando você presta atenção que o outro, está tentando invadir você com o sistema dele, ou vice-versa, você precisa falar, eu não vou entrar nesse jogo mais. Porque a gente entra no jogo, né? Então, Beth, eu fui descobrir isso depois que eu li o livro e eu já tinha 60 anos. E até aí, até os 60 anos, eu não vivi, eu vivi o sistema da minha mãe. Eu me anulava, né? E isso também me causou muitos problemas. E eu fui eliminando os problemas a partir do momento que eu tive essa consciência de que eu não tinha o meu sistema, eu vivia o sistema dela. Né? E isso acontece com todos, com o marido, com o filho, com todo mundo. A gente tem que ter essa consciência de que a gente é o amor a si mesmo, né? O amor a si mesmo. A gente não vai entrar no sistema do outro se a gente se amar, né? Não. Porque a gente só vai entrar no sistema do outro quando a gente não olha para a gente. Sim. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Eu sempre ajudei muito, eu gosto muito de ajudar todo mundo. E continuo ajudando. Só que hoje eu estou me ajudando também. Eu demorei muito para enxergar isso. Então, eu passei a me enxergar, a ter cuidado comigo mesma. A prestar atenção se eu gosto, se eu não gosto, se me faz bem ou se me faz mal. E foi difícil, muito difícil esse aprendizado. Não estou dizendo que eu já aprendi, estou em processo de recuperação. Acho que todos nós, Beth, todos nós estamos sempre se recuperando e em processo de recuperação, acho que todos nós sempre estamos. O que eu acho importante é essa vontade da gente de trabalhar em cima da gente mesmo, né? De ver o nosso lado também, não ficar vendo só o lado do outro, querendo ser boazinha. A gente tem que conversar a respeito. Infelizmente, a maioria das pessoas não gosta muito de sinceridade. Eu cheguei nessa conclusão, sabe? Acho mais cômodo, talvez seja isso, né? Por comodidade, não sei. Mas as pessoas, né, você está falando do grupo em família, da gente trabalhar essa questão, é complicado, porque mesmo nos familiares, né, com os familiares, irmãos e tal, não fala a verdade, não fala, por várias razões. Um acha que vai te ofender, vai te machucar, não quer brigar com você, tá vendo que você está errada, mas não fala que você está errada. E aí fica difícil. Então, por isso que a gente tem que olhar para a gente, né? É verdade. Por isso que é mais fácil você ter quando a gente tem os amigos servem para isso, né? Para pontuar e para direcionar, porque se um irmão fala, ou mãe, marido, alguma coisa, né? Sentido familiar, o núcleo familiar, um deste núcleo fala alguma coisa, vai dar aquela confusão. Quando um amigo fala, já é diferente. Então, para isso que servem os amigos, que são eles que acabam nos ajudando a nortear a nossa própria existência, né? Principalmente porque os amigos a gente escolhe, não é que escolhe, eles também são um presente de Deus que chega para a nossa convivência e para amenizar o nosso caminho aqui na face da Terra, né? Então, o amigo, diga. E aí é que tem uma grande importância, né? A gente também não se magoar com aquilo que o amigo fala. Porque o amigo, ou mesmo o inimigo, qualquer pessoa que fale alguma coisa a respeito, né? A gente tem que prestar atenção e refletir, fazer uma reflexão aí a respeito daquele assunto, mas nunca achar ruim com a pessoa, porque se ela está falando
como dizia meu pai, né? Onde há fumaça, há fogo. Exatamente. Então, se está tendo uma fumacinha aí, é porque algum foguinho que eu estou soltando, né? Então, a gente tem que aprender também a agradecer o amigo, né? De apontar um erro. Eu falo que sempre que eu falo para minha amiga, quando eu vou falar alguma coisa que eu acho que ela está errada, eu falo assim, olha, Célia, eu tenho 1 apontando para você, mas tenho 4 apontando para mim. Então, olha, eu acho isso. Porque se eu não falar para ela que eu tenho 4 apontando para mim, com certeza ela vai se ofender, eu já conheço ela, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que saber falar também para a pessoa, né? Exato, exatamente. Tem o jeito e tem a hora certa para falar, né? Sim. É sempre assim. Uma coisa importante, nós vamos ver o videozinho agora, eu vou passar, 2 minutinhos, 2 ou 3 minutos, sobre conformidade social. Então, para a gente ficar de alerta, para a gente prestar atenção o quanto nós ainda somos, todo mundo vai, eu também vou. Eu brinco sempre nessa minha trajetória, principalmente de consultório, eu falo sempre assim, olha, quando 20 está puxando você para um lado, vai para o outro que está certo. Porque, na verdade, onde tem um senso comum que vai para aquele lado, que todo mundo faz assim, pensa, reflete, que às vezes o lado oposto é o melhor. É a boiada humana, né? Oi? Eu falo que é a boiada humana. Isso, exatamente isso. Então, a gente precisa prestar muita atenção, e é bastante interessante, até nessa questão toda que a gente está vivendo hoje, nos dias atuais, na questão da pandemia, nesse sentido. Cada um faça a sua própria reflexão. Até onde é necessário ir ou não. Então, depende de cada um e a sua própria intuição vai guiar. Nós precisamos acreditar mais no nosso lado espiritual, de quem nós realmente somos. E quando a gente entra nessa coisa do sistema do outro, ou mesmo nessa conformidade social, que é todo mundo vai, eu também vou, todo mundo compra, eu também compro, todo mundo come, eu também como, todo mundo faz, eu também faço. Cara, chega. Eu acho que nós estamos numa fase agora de vida, de época, de universo, que a gente precisa parar, pensar um pouco e parar de reagir no piloto automático. Ou seja, dentro dessa conformidade social. Deixa eu pegar o videozinho aqui. Outro dia não tinha som, né? Acho que eu esqueci de clicar um negocinho aqui. Acho que hoje vai ter. Vamos ver aqui. Vamos ver se dá certo. Mas também ele é traduzido, então tá tudo certo. Ele tem a tradução dele. Ela acabou de falar o negócio da unanimidade. Jura? Ela atende, eu não sei o quê. To answer that question, we set up a camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Já fiz minha marmita para trabalhar amanhã. Não, começa amanhã já. Espera aí, que saiu do lugar aqui. Pronto. Não. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group.
But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Vai passar mais tempo de novo de manhã. Calma aí, filho. Eu não tô ouvindo, filho. Eu tô numa aula. Não tô ouvindo. Você fala aí, vem. Slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Vocês viram que interessante? Gostaram? É bem legal, né? Legal, gostei, Beth. Então, o título do vídeo é Aprenda a Decidir, né? Demorou, mas eu aprendi a fazer a minha vontade. E foi assim, no treino mesmo, no treino. A partir do momento que eu li aquele livro que eu falei para você, né, Alquimia Emocional, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes e comecei a refletir e treinar um pouquinho mais. E hoje eu faço, se eu tenho vontade, eu faço, se eu não tenho vontade, eu não faço. Eu não faço nada para agradar ninguém, e meus filhos sabem disso. E estão aprendendo também comigo. Porque a partir do momento que eu começo a ficar feliz, eles querem ser felizes também, né? Eles começam a seguir. E assim as outras pessoas também começam a querer nos seguir, justamente porque vê que deu certo, né? É o exemplo, Exato. A gente aprende mais com o exemplo. Exato. E não é nenhuma questão de você fazer só aquilo que você quer, porque se todo mundo for fazer só o que quer, na hora que quer e se quiser, vai virar confuso, porque daí ninguém vai dizer com ninguém. Mas um ponto eu faço, outro ponto você faz. Uma hora eu faço, outra hora você faz. Então, ponderar, fazer né? equilíbrio, Ponderar. Isso. É ter o equilíbrio entre as pessoas que estão convivendo, que convivem
dentro do mesmo espaço, dentro da mesma casa, dentro do mesmo trabalho, dentro da mesma organização, ou seja, o que for. Então, ponderar sempre o assunto, né? Isso. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, é sempre o equilíbrio entre as duas coisas para a gente ficar bem. E isso se dá dentro da gente. Essa questão da gente prestar atenção, de não estar dentro de uma questão social que todo mundo vai e o outro também vai. Pera lá. Não, eu não sou obrigada a fazer isso. Eu não vou fazer isso. Vá, estude, pesquise. Pesquise. Hoje em dia... Nossa, eu li tanto livro, mas eu li tanto livro, era tão difícil comprar livro. Tinha que ir na biblioteca de faculdade, sentava horas estudando livro, levava livro para casa. Hoje em dia a gente tem tudo na mão. É verdade. Então essa facilidade faz com que a gente não tenha mais que estar dentro de uma conformidade social ou fazer com que o sistema do outro seja mais válido do que o meu. Eu tenho as minhas funções corretas, em dia, em ordem, eu decido. Eu também sei decidir. Tá, então você fez um monte de coisa errada já na sua vida. Aí a gente tem até medo de decidir, né? É verdade. É verdade. A gente erra. Você tem até medo de decidir. Não, para. Joga tudo isso que já foi para fora. Não é nada disso. Para e comece a pensar por você. Beth, mas até esse medo de decidir que você está falando, se a gente reflete, a gente vai ver que ele também nos ajuda. Porque a gente tem medo de decidir em função do erro que aconteceu. Mas esse erro, esse medo, esse medinho, né? Eu falo, esse medinho faz a gente pensar e toma a decisão mais corretamente. Então, assim como a dor, né, é um benefício, eu acho que alguns medos também são benefícios, né? Sim. Não medo demais, que te paralise. Aqui, vamos dizer assim, não seja um medo, seja um cuidado. É aquela coisa que a gente falava, né? Caldo, como é que é? Cuidar de canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Não é cuidado, é uma outra palavra. Como é que é? Qualquer coisa assim. Cautela. Não fizeram mal a ninguém. Isso, cautela. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, assim, o medo não é legal, porque o medo, ele nos paralisa. Então, a cautela... Vamos pensar assim, que seria um medinho, que nem você fala. Né? E acaba ajudando, né? Porque faz a gente refletir. Faz a gente refletir para depois tomar a decisão. Porque também tomar a decisão assim, de repente, também é ruim, né? Também é ruim. Fazer, como é que fala? Reagir automaticamente. Não, a gente deve reagir depois que você pensou e ponderou sobre aquele assunto. Não é simplesmente vai fazendo, não. Pensa e reflete primeiro. Vai ser bom para você? Não vai afetar ninguém? Não vai atrapalhar ninguém? Então você vai e faz. É isso que a gente precisa fazer, né? Tem mais um videozinho, esse é menor, bem pequenininho, que é sobre esse assunto de saber decidir. Que eu gosto muito cadê a minha? Deixa eu passar aqui. Ele é bem legalzinho, porque ele fala exatamente isso, que seria esse próximo slide aí, que eu aprender a decidir, é esse aqui. Deixa eu aumentar aqui. Espera aí. Indecisão. É muito difícil, né? Porque quando nós tomamos uma decisão, nós deixamos de fazer alguma outra coisa e ficamos sempre sofrendo. A liberdade é angustiante. E somos seres humanos e temos a liberdade de escolha. E porque temos liberdade de escolha, sofremos.
Em vez de dizer que bom ser livre, não. Que difícil ser livre. Que difícil ter que fazer escolhas. Porque se eu escolho estar aqui em vez de estar lá, e se lá não foi bom, eu digo, puxa, por que eu não escolhi aqui? Mas nós escolhemos. E depois de ter feito a escolha, temos que assumir a responsabilidade pela escolha que fizemos. E apreciar e transformar isso em algo maior. Indecisão, com certeza. Imagine frente a inúmeras possibilidades de carreira, de vestibular, como é que eu vou decidir qual delas que vai ser a rota de toda a minha vida. Mas lembra que não é sempre de toda a sua vida. Em qualquer momento você pode mudar de nome. Você pode escolher hoje estudar filosofia e daqui a 2 anos você descobrir que você ama matemática e que na verdade você quer ser um matemático. Não se oponha. E você pode ser um especialista em matemática, ou vice-versa. Então, as nossas decisões de agora, elas são muito guiadas pelas influências todas que nós temos, das pessoas à nossa volta, da sociedade, desse momento histórico. Mas como tudo muda e você muda, não torne isso muito pesado. Apenas decida-se e assuma a responsabilidade da sua decisão. E se por acaso percebeu que não foi a melhor decisão, que ela não foi correta, corrija. Saiba essa humildade de dizer, nossa, me enganei, eu vou corrigir isso agora. E tornar isso melhor para você e para o mundo. A gente se forçar em coisas que não cabem causa muita dor e sofrimento para você e para os outros. É difícil decidir. Não é muito mágico, não. E não é muito lógico também. Seguir o coração ou a mente, eu acho que nós temos que seguir os dois. De você perceber-se o que realmente é mais importante para você. Então não é só o que eu sinto. Se isso for levado ao extremo, é uma bobagem. Mas o que é racionalmente adequado, não o que é logicamente melhor, mas o que você sente ser melhor. Mas que o meu coração concorda. Que o meu coração diz, não, esse é um caminho, isso é o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer de melhor, estar nesta atividade, neste encontro, neste relacionamento. Gostaram? A voz da Monja Coen aí, hein? É. Eu sigo muito ela, por isso que eu sei. É bem legal, né? É bem interessante. Legal. Toda vez, o nosso cérebro é uma caixinha de surpresa, né? Eu acho muito legal, eu gosto muito de estudar essa parte. E aquela coisa, quando você escolhe alguma coisa, você deixou tantas outras. Quando você escolhe uma pessoa, você abriu mão de todas as outras. Quando você escolhe um trabalho, você deixou todos os outros. Então, quando aquilo não dá certo, aí você, mas eu devia ter feito outro. Não, a gente sempre está no caminho certo. Vamos para frente. Vamos seguir em frente. Sem ficar se boicotando e sempre se recriminando. Não, a gente está acertando. A gente está tentando acertar. Vira a página, né, Beth? Vira a página. Não deu certo. Parte para o outro. Vira a página. Não tem problema, não. Mas não fica preso àquele passado, porque muitas doenças, elas são relacionadas a coisas que estão lá no passado. Fica remoendo. E às vezes, nem se você sabe que metade do caminho está andado, porque daí metade da sua saúde já está de volta. A questão é quando você não sabe que é. Ou não aceita também. Não aceitar é pior. Mas a questão ainda é não saber. Porque o que eu vejo, a maior parte das pessoas não tem noção das próprias emoções. Por quê? Porque são de boa, não querem... Nossa, se eu falar que eu não gostei disso, ou eu fiquei magoado com aquilo, sei lá, eu vou ser um chato. Enfim, não vou ser aceito no meio social. E não é nada disso. Mas é uma coisa de você para com você, não tem nada a ver com os outros. É você para com você. É a sua percepção, ela deve aumentar para que você tenha consciência do que não te faz bem
Se aquilo não te faz bem, se é o trabalho, se é o emprego, se é o que for, troca. Ah, mas eu já estou velho. Não, não tem mais. Troca. Começa de novo. Tenha força para recomeçar. Sempre. Nós somos seres eternos. Nós temos a nossa eternidade. Isso mesmo. Nós estamos vivendo hoje um recorte da nossa eternidade. Um recorte da nossa chamada encarnação. Das nossas vidas, né? Um recorte de nossas vidas que é essa encarnação. É só um recorte. Eu adorei quando eu aprendi isso. Lembrando que a gente veio para aprender, né, Beth? Isso. E nunca é Eu tarde. Nunca. É aquilo que eu falo, quem me conhece, eu sempre falo para minha mãe, ela tem 85 anos, eu falo, mãe, você quer fazer uma faculdade de medicina, vá em frente. É isso mesmo. E aí você vê gente com 60, ah, não, já estou muito velho para recomeçar. Você fala, Jesus, não entendeu nada, né? Não entendeu nada. Não entendeu nada. É continuar sofrendo, vai continuar naquela coisa. É morninho, faz mal, mas não vai me dar trabalho. Então eu vou continuar. É confortável. Oi? É confortável. É confortável. Nem tanto, viu, Silvana? Porque se enche de doença, aí fica sem conforto. Tem razão. Mas você sabe que até com a doença você fica nessa conforto, porque você fala, eu vou tratar, vai dar trabalho, eu vou ter que dar, eu vou ter que parar de comer o que eu gosto. Aí você acaba falando, tá bom, fica doendo mesmo. Vou morrer mesmo. Um dia. Não é? Então, mas, cara, que tipo de qualidade de vida que você quer ter até lá? E hoje, a vida, ela tá ficando cada vez maior. Mas não, eu você não via. Oi? Penso assim, você está nessa zona de conforto. Então você fala, eu não quero parar de comer o que eu gosto, eu não quero parar de engordar, eu não quero fazer dieta. Você fica nessa zona de conforto. Só que a hora que você tem a coragem de dar o primeiro passo, mudar, aí você quer mais, você começa a se sentir bem. Você começa a se sentir renovada. Aí eu acho que tudo é uma questão de começar. Você pôr aquilo na cabeça e fazer. Porque você começa... Quando você começa a ver os benefícios, as coisas que estão te fazendo bem, que você está ficando mais feliz, você está, sabe, se sentindo com mais disposição. Aí você fala, então eu vou continuar. E você vai continuando, você quer aí cada vez mais. O difícil é o começar. Depois a vontade já é o primeiro passo, né, Silvana? Já é o primeiro passo, né? A vontade já é o primeiro passo. É, isso Mas aí. tirar o pezinho dali para dar o primeiro passo que é o difícil. Porque como tudo volta para o nosso cérebro, né? Nós somos capazes de enxergar somente 200 metros à frente. Então, a gente não sabe o que tem depois dos 200 metros. Se a gente for numa estrada, pensa. Você está numa estrada, você enxerga os 200 metros ali. Beleza, depois daquilo você não sabe o que vem. Então, como nós não temos essa capacidade de sabermos o que vai rolar lá na frente, a gente não sai daqui. Pode estar ruim, mas pode ser pior. E se for pior? Pois é. O pensamento que a gente tem aí depende muito, assim, da crença que a gente foi criado, da família, da cultura e parará. Então, é uma questão de você pensar assim, siga o seu eu interior. Como disse a Monja Coen ali, não é só o coração, não é só a mente. Aliás, né, a mente com a emoção, que é no umbigo, dá o coração, né? É exatamente, então, siga o seu coração. Siga o seu coração está dizendo, siga a sua mente
com a sua emoção. Não é nem seguir só a mente e nem seguir só a emoção. Os dois juntos vai dar o quê? O teu coração, que é ligado à sua intuição, que está ligado ao seu eu superior, o eu sou, ao seu guia, ao seu mestre, ou a quem você pensa que está junto com você. E é isso. Depois que a gente tem a vontade, aí eu acho que já fica mais fácil, Beth. Quando a gente tem vontade de melhorar, de mudar, de aprender, né? Aí a gente vai fazer o possível, né? Vamos dizer assim, para ir em frente e conseguir aquilo que a gente quer. Mas a gente precisa acreditar também que é possível, né? Acreditar que é possível e é a fé. Faça-se tudo conforme sua fé. Se você acreditar que é possível, vai ser possível. E aí você vê um pouquinho de melhora, daí você vai procurar mais e vai melhorando cada vez mais. É isso aí. Exatamente. E é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então, para a gente fazer a mudança interna, como a Silvana estava dizendo, às vezes o primeiro passo é muito difícil. E às vezes esse primeiro passo a gente precisa de apoio dos que estão próximos, ou mesmo de uma ajuda de um coach, de um terapeuta, de um psicólogo, seja lá quem for, para poder te dar aquele impulso. Depois que você bota o pé na estrada, acabou. É aquela coisa, as pessoas que têm sucesso na vida, ou as que são felizes, né? Enfim, as que têm sucesso nem sempre são felizes, mas que geralmente acompanham junto, né? São pessoas que não têm tempo, não têm agenda vaga. Por quê? Porque elas estão sempre fazendo, não é só para ganhar dinheiro, é sendo voluntária, seja lá o que for. Faz alguma coisa. Porque aquela coisa que você está fazendo, você não precisa ganhar dinheiro. Maravilha. Você já é aposentada, você já tem as suas coisas. Ótimo. Parabéns. Então, vai atrás de ajudar o próximo voluntariamente. Vai passar o seu conhecimento para aquelas pessoas, ou para aqueles adolescentes, ou pessoas mais novas, seja lá o que for, vá passar o seu conhecimento adiante. E isso vai fazer com que você seja mais feliz. Porque a melhor coisa que tem, não existe prazer maior no mundo do que você ver que você ajudou alguma pessoa. Exatamente. Muito bom. É muito legal. Você renova, você rejuvenesce, você aumenta a sua imunidade, você tem saúde. E quando você não está muito legal, que a gente não quer muito fazer as coisas, nada dá tempo, você não tem tempo a nada. Quem está na lida ali diária, tem tempo a tudo. Tem tempo para tomar café com amigo, tem tempo para o relacionamento, tem tempo para os filhos, para o emprego, para tudo. Exatamente. Não é? Bom, e a pergunta é, né? Você está aqui, você veio aqui para passear ou você veio aqui para aprender alguma coisa? Fica essa reflexão. Eu acho que é para aprender passeando. E passeando e aprendendo. Né? É para os dois, viu, Beth? É o Walter aqui, estou só escutando. Acho que é para os dois. Só que muitas vezes a gente confunde, né? A hora de aprender com passear. Né? Eu acho que, inclusive, nas escrituras tem a hora para tudo, né? A hora de ser feliz, a hora de ter tristeza, a hora de... né? Exato. Igual essa tristeza que a gente passou esse final de semana, essa correria que eu tive. E a minha sogra já está se restabelecendo, 93 anos. Hoje eu conversei o dia inteiro com ela e tal. Eu fico impressionado de ver a força e a vontade de viver nessa idade que ela tem, né? Perdeu uma filha com 67 anos e tal, né? E aí eu fui conversando com ela, eu falei assim, Dona Mortana, eu sei que vai doer sempre, né? A senhora sempre vai doer. Mas quando a senhora põe a cabeça no travesseiro, a senhora acha que fez tudo que podia fazer? Ela falou, eu acho que eu fiz. Então a senhora vai descansar em paz. A dor e a saudade vai ficar. Isso não tem jeito, né? Com o tempo ela melhora, né?
E isso é uma lição, porque você falou em aprender. Nossa, que ela perdeu uma filha com 27 anos de câncer, a mais nova. Foi uma correria, em 98 para a gente. E aí, quer dizer, já houve um golpe, né? E agora tem um outro golpe. Mas o que é natural da vida? Mas não é natural um filho devolver um pai, devolver um filho, né? Exato. É duro, né? É triste. Sim. Então, você falou um negócio muito bacana, Beth, que quando a gente se propõe fazer algo para o outro, mesmo que o outro, assim, para ele foi muito bom, o benefício maior vem para a gente. A gente não percebe, pode não perceber, mas a alegria maior é nossa. Né? A minha esposa fez psiquiatra e psicólogo muito tempo, uma síndrome do pânico. O dia que eu coloquei ela na pastoral da saúde do liceu, que eu ia cantar em umas missas lá, numas casas de repouso, um dia ela virou para mim e falou: Júlio, eu não sei porque eu sou assim, nós não temos problema. O problema é isso aqui. Ela foi aos poucos se curando, ela foi vendo que a cada coisa que ela fazia para o outro, não é uma questão de ser bonzinho, não é isso não, que ela sentiu prazer, dava um prazer tão grande nela, que eu diria assim, para nós do espiritismo, né? A vibração aumentava, então ela vibrava numa vibração de gratidão, de amor, de alegria, de paz, e aí bola para frente, né? Isso que é bacana. Exatamente, Walter, é isso aí. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais. Hoje a gente aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos aprendendo durante a vida aí. Mas principalmente isso, prestando bastante atenção se a gente não está sendo levado pela conformidade social, pelo sistema do outro, como a Cida falou, muito bem falado, e prestando atenção nisso. Se você está sendo você, seguindo a sua própria intuição, o seu Deus interior, não é atabalhoadamente, claro. Para você seguir a sua voz interior, o seu eu interior, você precisa se aquietar, você precisa refletir, e aí sim você está pronto para tomar aquela decisão. Eu li uma vez, eu não lembro se foi Dalai Lama ou algum outro autor, de Deepak Chopra talvez, que ele dizia o seguinte: nunca tome a decisão naquele momento. Se aquela decisão perdurar por 1 ou mais dias, ou por 24 horas que seja, na sua cabeça, vá atrás, siga a sua intuição. Se aquilo que você pensou, nossa, vai ser legal, mas de repente passou 5 minutos, você não lembra mais, larga a mão. Então, por isso que é interessante que a gente nunca toma a decisão na hora, não sermos imediatistas. E isso, a idade vai fazendo com que a gente vá melhorando nesse sentido. Mas, mesmo assim, muita gente ainda continua sendo muito imediatista. Então, prestar atenção bastante para não entrar de acordo com a conformidade social, ou seja, todo mundo faz, eu também faço, certo? Não ir com a primeira impressão que você tem, ou você tem uma intuição, pá, vou fazer aquilo e vai atrás, presta atenção, vê se vai ser legal mesmo para você, veja o fruto que vai dar aquilo, veja o que vai acontecer na sua vida se você for para o lado esquerdo, para o lado direito ou pelo caminho do meio. Veja, preste atenção. E aí tome a sua decisão. Pergunte para todo mundo. Tome a sua decisão. Perguntar, a gente pode perguntar para 10, 15, 20, 100 pessoas. Ótimo, pode relatar o fato, pedir ajuda, mas tome a sua decisão. Porque se você tomar a decisão que alguém disse para você, nunca vai ser legal. A sua, sim. Porque se você errar, você muda. Que nem a Monja Coen. Você fez filosofia, você resolveu virar matemático, beleza, tá tudo certo. Não tem problema não. Vamos em frente. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez. Já deu horário, né? Oi? É uma pena que deu horário. Eu fiquei quietinho porque a segunda passada só eu conversei. Eu falei, hoje vou controlar o meu impulso de ficar falando. Graças a Deus, é um defeito que eu tenho, já consegui controlar. Muito bom. Que bom, Walter. Obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Um beijo aí para todos. Beijo para todo mundo. Só lembrando, segunda-feira não temos, tá? Tá bom. Na próxima não, só na outra. Falou, Beth. Brigadão, hein? Tchau, tchau.